Fala galera, estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. E eu sou o Pedro Fernandes e estou aqui com Patrícia Miguel, Iago Moura e com nossa convidada mais que especial, Heloísa de Carvalho Martim Arribas. Ela mesmo, que é filha do Olavão. Esse Olavão mesmo, que você ouviu falar bastante aí durante esses últimos anos e que você, inclusive, né, você andou zoando também. Agora, quem estava zoando, vou falar para ela aqui, hein? Vamos lá. Elô, tudo bem com você? Pedro, querido, tô ótima. Dentro, claro, dessas possibilidades aí, dia 8 de janeiro, foi um choque. Sim. Né? Eu estava lá no dia 1º na posse. Eu estava lá. Só que, vou te contar. Podia ter se encontrado lá, viu? Estávamos todos lá. Você estava lá? E nós três estávamos. Nós três. Jura? Sim, com certeza. Mas era uma multidão. Coisa louca, é. Né? O Iago esqueceu de passar o protetor solar, cara. Ele ficou roxo. Deu uma queimadura bizarra no meu rosto. Se eu ficasse mais um pouquinho, ia ser uma insolação braba. Nem conto como o meu rosto ficou. Mandei para minha médica só a foto da volta e ela falou assim, você tá com vitiligo? Meu Deus do céu. Eu falei, não, eu tô fodida mesmo de queimadura. Né? Eu fui num ônibus bate e volta, maravilhoso, com um pessoal maravilhoso do sindicato da construção civil de Campinas. Né? Eu moro em Atibaia, estou 20, 30 quilômetros, não, 30 e poucos, 40 de Campinas, e daí o pessoal abriu o ônibus para eu poder ir, muito mais do que eu, né? Eu levei 2 amigos de Atibaia junto comigo, vou contar. Eu sempre abominei esse tipo de viagem bate e volta farofeiro. Porque é cansativo. O Iago também é menina. Pô, o Iago só anda de avião, cara. É foda. Então, o pé de ônibus ele vai... Iago é rico, né? Nós é pobre. Nada, é tudo parcelado, cheque especial. Você tem isso? Nem eu não tenho isso. Eu não tenho cheque especial, cartão de crédito, não tenho nada disso. Não, eu tenho cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito de limite. Se rir, eu mato, viu? R$200. Uau! Que eu uso para comprar remédio. Eu tenho um que tem. Ela riu aqui, ó. Que parte? Eu tenho um cartão que tem R$100, gente. Putz! Elô, eu tô melhor que você. Vamos então aqui ao que a galera tá esperando, que a galera tá, né, ansiosa, né, para saber as verdades sobre o Olavão. Então, eu tenho 2 perguntinhas bem básicas, tá? A primeira é o seguinte: o que você acha que ele diria no momento em que o Lula ganhou a eleição? Gente, eu não... Eu fui muito boca suja na infância. E o Olavo abominava, tá? Mas ele não gostava. Mas depois ele virou um boca suja. Ele dizia assim, vai tomar no cu. Lula, ladrão. Mas, bom, quem é Olavo, né? Para dizer isso. É isso aí. Agora, uma coisa que para mim assim, é uma das minhas maiores curiosidades. O Olavo, segundo consta, ele foi do Partido Comunista. Segundo dizem, né? Não sei se isso aí é boato, se não é. Enfim. Eu queria saber assim, de você. Qual foi o momento que houve essa virada de chave? Se ele, em algum momento, né, se ele foi, de fato, uma pessoa com uma ideologia mais progressista, se ele foi isso mesmo em algum momento? E se ele foi, em que momento... Uma pergunta ou 10? Não, é uma só. Que eu quero saber, porque tem que explicar bem, né? Porque, assim, como eu te falei, primeiro, né, existe toda uma questão sobre tal da carteira dele no Partido Comunista e tudo mais. E que eu quero saber. Vamos parar aí, Pedro.
essa primeira pergunta. Sim. Lá em 2018, Sim. eu apareci falando do Olavo em 2018. Daí eu comecei a ir atrás de muita coisa. E daí, Olavo do Partido Comunista. E daí, Heloísa foi no Partido Comunista. Em carne e osso. Não mandei e-mail. Eu fui lá. Tanto no PCdoB quanto no PCB. Procurar rastro do Olavo. No PCB não tinha nenhum. Fui no PCdoB. Cheguei lá, incrível. Os caras, porque a estrutura financeira do PCdoB em São Paulo é muito pobre. O PCB tem, mas o PCdoB não tem. Aí eu cheguei lá, parei na rua, subi a escadinha, os caras estavam em reunião e falaram assim: a gente está em reunião de coisas do partido, a senhora pode descer e esperar lá embaixo? Lá embaixo é na rua. Posso, claro. Desci. E eles falaram: é coisa de 1h e meia, a senhora volta. Tá bom. Aí era 30h do almoço e eu tava com fome. Eu e meu marido, e tinha na esquina uma lanchonete. Vamos sentar ali, a gente vê a porta. A hora que o povo começar a descer, acabou a reunião. Vamos, lembra dessa parte da gente sentar na lanchonete, porque tem um entrave nisso. Bom, vi o pessoal descendo a escadinha, fui lá, na maior cara de pau, porque eu sou cara de pau demais. Daí o povo meio que fez uma rodinha na calçada e eu falei quem eu era, por que eu estava ali. Eu era a filha do Olavo, que eu estava ali para saber a ligação dele com o partido. Absolutamente nenhum deles me respondeu. Pelo contrário, nem sabemos quem é. Tá bom. Obrigada pela atenção, pelo atendimento. Mas legal. Mas esse dia me rendeu uma coisa além, porque o que eles falaram do Olavo dentro do partidão, eu já sabia. O Olavo não era nada. O Olavo falava que foi do partidão. Não foi, gente. Ser simpatizante não quer dizer que eu sou. O Olavo nunca foi. Esse mito. E a própria... Pode falar, Pedro. Então um mito, né? Então isso aí inventaram, de repente ele foi, pode ter sido... E é uma invenção feita pelo Olavo. Ele fala que foi. Para dizer. Ele fala que viveu na casa do estudante com o Zé Dirceu. Sim, ele ia na casa do estudante, mas ele não era estudante. É verdade. Então então isso foi uma fake, né, que ele inventou só para dizer que ele tinha conhecimento de causa, né, para poder falar mal. É isso. Foi uma fake que ele inventou para, vamos dizer assim, poder dizer toda aquela história. Você já ouviu a gravação dele falando de tal sequestro? Já ouviu? Não é essa, não. Vou mandar para vocês. Manda sim. Aí a gente vai pôr essa gravação dele falando de um sequestro que ele ajudou a cometer em nome do partidão. Muito bem. Essa é uma história muito complicada, mas o primeiro sinal de que aquilo não prestava, eu obtive já praticamente no primeiro mês, né, de participação no Partido Comunista. Note bem que dentro do partido eu era peixe pequeno, eu era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute. Né? Mas acontece que o próprio sujeito que me cooptou para entrar no partido, o sujeito me cooptou, nós entramos, havia uma base comunista ali na Folha de São Paulo, nós tínhamos nossas reuniões, nossas atividades, mas logo em seguida aparece um sujeito muito sinistro do comitê estadual, dizendo o seguinte, olha, o companheiro fulano de tal,
ele arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que seja agente do DOPS. Então, nós temos que isolá-lo durante algum tempo, enquanto nós investigamos esse negócio. E simplesmente delegou 3 voluntários, entre os quais este que vos fala, para localizar um lugar onde depositar o sujeito. Em suma, era quase um cárcere privado, entendeu? E, naturalmente, nós fomos, não fui eu que achei, mas um dos 3 acabou achando um barraco numa favela, que eu lembro que você andava até o zoológico de São Paulo, depois andava mais outro tanto e mais outro tanto. É um lugar que eu nunca mais conseguiria achar. E depositamos o sujeito lá, e de vez em quando íamos lá levar cigarro para o sujeito. Eu sei que passou um tempo, né, daí eu fui desligado dessa missão e esqueci o assunto. Daí estou eu um dia lá, nessa época eu trabalhava no jornal Notícias Populares, que é jornal sangrento, que pertencia à Folha de São Paulo. E estou eu lá sentadinho e escuto 2 companheiros do partido, um dizendo para o outro assim: sabe quem estava aí na portaria? Aquele filho da puta do fulano de tal, que era justamente aquele que me havia convidado para entrar no partido. Nós não deixamos nem entrar no edifício. Em suma, o sujeito, por uma suspeita que ela jamais se confirmou, ele tinha sido excluído não somente do partido, mas excluído da profissão. Passa mais um tempo, estou eu lá tomando um cafezinho num bar na frente da Folha de São Paulo, e entra o sujeito magro, barbudo, esfarrapado, um verdadeiro mendigo. E vem falar comigo. E eu, como bom militante, leal ao partido, virei as costas. O cara não quis nem conversar com ele. Foi uma semana depois que eu comecei a pensar. Falei, olha, não só eu sou um filho da puta, mas todos esses são filhos da puta. Mas ele não fala o nome do cara. O Olavo, quando mente, ele nunca fala o nome da pessoa. O meu amigo me deu um dinheiro. Que amigo? Não tem nome. Eu fiz aquele sequestro no Partidão, do cara amando do Partidão, mas eu me arrependi. Quem ele sequestrou? Ninguém. Não tem nome. Quem mandou? Não tem nome. Gente. Eu vou passar. Quem vai agora? Vai ser Patrícia ou Iago? Patrícia, vai lá. Então, Elo, eu tenho uma pergunta, assim, é uma curiosidade que eu sempre tive. Como que foi para você crescer no meio de tudo isso? Porque, assim, até onde eu já li sobre o Olavo, eu descobri quem era o Olavo em 2004, 2005. Então, eu tenho muitos anos sabendo quem é o Olavo. E eu lembro que quando eu descobri quem ele era, e aí eu comecei... E ele não era tão conhecido como ele é hoje em dia, né? E aí, toda aquela coisa, né, que a gente sabe, todas essas ideias doidas. E aí eu li alguma coisa também, uma entrevista que você deu falando sobre uma seita islâmica que ele se envolveu. Mas aí tem toda aquela questão da astrologia, né? Porque até onde eu sei, ele era um astrólogo, e daí depois ele virou essa pessoa, essa persona, esse guru aí da extrema-direita. Como é que foi esse processo, do seu ponto de vista como filha, assim, vivendo isso no seu dia a dia? Patrícia, você leu meu livro? Ainda não. Leia. Tá lá tudo. Vou ler. Não dá para mim resumir em poucas palavras. E é o que eu falei pro Pedro. Não dá para mim resumir a tua pergunta em 10 minutos. A tua pergunta, eu vou te dar uma fala de no mínimo 3 horas. Porque eu vou ter que explicar o porquê do quê, quem é, quem não é. Leia o livro. Elô, eu acabei de comprar o livro. Nesse minuto eu já fiz o pedido na Amazon e ele vai chegar depois de amanhã. Resolvido. Eu abri uma aba aqui e comprei o livro, é isso? Não, eu e o Henry, quando a gente começou e terminou o livro, que eram gravações. Eu não escrevo, eu não sou escritora, gente. Eu não sei português. Eu tenho erros de escrita de português, assim, vergonhosos, pelo histórico que eu tenho de alfabetização. Claro, hoje a gente tem o Google, e quando eu vou fazer um texto elaborado, eu vou lá no Google. Mas no dia a dia, nas minhas redes sociais, estou nem aí se eu esqueço, se eu escrevo passo com C cedilha ou com 2 S. Ou nem sei mais como, porque tem outras. Bom,
E quando o Henry terminou, ele falou, Elô, tem que ler, corrigir. Corrigir o quê? Não o português, mas a história. Falei, Henry, eu não consigo. Eu não consigo ler. Eu não consigo. Aí ele falou, mas tem que ler. Você vai ter que ler. Falei, eu não vou ler, Henry. Manda brasa assim. O Henry foi tão gentil e a gente tinha um problema muito grave, que era o fuso horário, né? Eu no Brasil, ele na Espanha, 4 horas, às vezes chega a 5 ou 6, dependendo do período. E daí ele falou assim, Elô, o que você quer? Eu falei, você lê para mim? O Henry pegou, a gente fez uma maratona, marcou um horário ali que fosse bom para nós dois, né? Acho que a gente começou 2 da tarde no Brasil e ele leu o livro todinho para mim. Ele leu. Eu só fui falando, não, aí o irmão fulano, porque é confusa, é uma história muito cheia de detalhes, mas ele leu. Eu achei que ele lê para mim foi de uma generosidade, sem palavras. Mas, Patrícia, tua resposta é isso. Lê o livro. Chega sexta-feira. É o pai, o guru do presidente. Leia. Faltou muita coisa? Faltou. Faz um parte 2. Não. Olavo morreu. Já foi, né? Talvez eu tenho 2 projetos de livro que eu comecei antes do Olavo morrer, mas que por conta de circunstâncias até pessoais minhas eu parei. Não é com o Henry, mas é em parceria com o escritor, porque mandar eu escrever, ninguém vai entender nada do que eu estou contando. Talvez a gente continue. Então vamos aguardar. A gente começou, o Olavo estava vivo, o Olavo morreu, mas agora continua outra etapa, a outra etapa, que não é diferente da etapa de combater o Olavo vivo. Agora eu estou combatendo o Olavo morto. Eu imagino. Porque tem aquela coisa toda que fica do mito, né, que as pessoas criam. As pessoas criaram... Assim, na verdade, ele criou, muito bem criado, uma personagem, né? Ele soube inventar muito bem a personagem dele e ele inventou tão bem que ele hipnotizou muita gente. A gente teve no bolsonarismo... eu entendo que o bolsonarismo ele não teria tanta força se não tivesse sido o Olavo de Carvalho. Eu também tenho. Foi quem iniciou. Não é à toa, Pedro, essa fantasia. Que a live de posse do Bolsonaro na eleição de 2018, quando ele foi decretado eleito, ele tinha o livro de quem na mesa? Olavo de Carvalho. Não que Bolsonaro seja o Olavo de Carvalho. Não. Eu falo isso desde 2017 e vou falar até morrer. Bolsonaro nunca leu 3 linhas de Olavo de Carvalho. Nunca foi amigo de Olavo. Mas a gente tem aí um cara que se chama Eduardo Bolsonaro. Lá em 2017, quando eu apareci, eu comecei a investigar muita coisa. Muita. Até porque eu tinha muito tempo. E daí eu descobri que o Olavo, a relação Olavo e Eduardo Bolsonaro não era de 2018. Vinha lá de 2015. Agora, 15 quando? 15 quando se conheceram. Mas a relação vinha de amigos em comum que propiciou esse trampolim em 2007. Minha nossa, 2007, muito tempo atrás. Muito. 2007 o Eduardo Bolsonaro não era nem... Ele ainda não era deputado. Nem sei, porque eu não... Que também era insignificante. Até hoje. Né? Como deputado, é insignificante. Não tem propostas aí relevantes. Mas o pai dele também não tinha, né? E se tornou presidente, né? Enfim. E como?
Quem lançou? Pedro, o maior dos meus problemas é mostrar e provar todo o eixo de tudo o que está acontecendo. Tem um nome, Olavo. Sim, eu acredito. Eu acredito que ele foi Olavo. um ponto central aí no desenvolvimento de toda essa narrativa. E continua, o pior continua sendo, porque as crias dele estão aí. Zambelli, Nicolas, Eduardo, Alan dos Santos, Ventralbe, Paulo Figueiredo. Esse eu tenho. Não, Paulo Figueiredo não. É o outro deputado. Eu investigo essa gente há muito tempo. E eu corro atrás de documento Mas não é o Paulo Figueiredo, não. É o... Não é aquele Adrilles Jorge também, não, né? Não, Adrilles não é deputado. Aquele lá, o dia que eu encontrar na rua... Ó, eu ando... Vocês sabem que eu tenho um problema, né? De várias fraturas na perna. Então, assim, eu não ando 100% como eu andava. Mas o dia que eu encontrar o Adrilles, querido, eu vou correr que nem uma garça e pegar ele pelo pescoço e dar no meio da rua. Assino a 99 ave com gosto. A hora que eu chegar na frente do juiz e falar, doutor, assino a 99 em quádruplo só para dar na cara desse cara. Cara rachada. Mas tudo bem, não é ele. Ele é o... ele é o de menos. Porque a gente tem que aprender... Você sabe de qual estado é esse cara? Porque aí fica mais fácil a gente descobrir quem é que você está falando. Ah, mas às vezes ele vem para São Paulo, né? São Paulo? Eu já tive a oportunidade de pegar o Pedro. Não, mas é olavista. Aí eu tô tentando lembrar. Mas aí, assim, eu também tenho que pensar em custo-benefício, né? Quando eu tive a oportunidade de pegar, como eu tive a oportunidade também de dar na cara do Mamãe Falei, eu não era conhecida. Ninguém sabia quem eu era. Se eu desse na cara dessas pessoas, não ia ter a relevância que tem hoje Heloísa de Carvalho dar na cara dessa gente. Né? É dar na cara. Não quero matar ninguém, não, mas eu dou na cara. E eu dou. E de vez em quando eu uso umas unhas postiças também, que ultrapassa o limite do bom senso, né? As unhas saem quando você dá na cara, mas arranha. Gente, isso não é tentativa, é só lesão corporal leve. Tenho medo de responder? Não tenho medo de responder. Até porque, daí vamos entrar numa seara aí. Ó o veneno. Ó o veneno. Bom, as minhas advogadas que cuidam de toda a parte civil que eu estou agora ajeitando, qual é a parte civil? O inventário. O inventário de quem? Meu? Não, eu estou vivo. Do Olavão. Do Olavão. São da família tradicional. Delmanto, para quem é da área jurídica, quando eu falar Delmanto, vai falar Elo, é a divisão da família Delmanto que cuida da área civil, que são parentes muito próximas, não vou falar aqui o grau do parentesco, muito próximas dos Delmanto da área criminal. Elô, quando você se deu conta do tamanho da ameaça que o Olavo representava em termos como um ideólogo mesmo de um pensamento conservador, de extrema-direita? Lá em 2017, né? Até antes, eu sabia quem ele era, o potencial e o perigo. Eu sabia. Mas em 2017, com aquela questão do filme, né, O Jardim das Aflições, e eu fui. Não, deixa eu contar para vocês como foi essa história. Estou vendo na internet lançar, né, lá O Jardim das Aflições.
E eu falava com o Olavo, né? Falava ainda com o Olavo. Falei, pai, esse filme? Ah, Anjinho. Ele me chamava de Anjinho. Depois eu virei demônio. Mas tudo bem. Anjinho, uns meninos aí estão fazendo. Eu conheço meu pai. Ninguém faz nada no nome dele que ele não concorde. Mas tudo bem. Até aí, tô nem aí. Bom, pré-estreia do filme em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo, a 50 quilômetros de São Paulo. Não é interior de 200, é 50 quilômetros. Tô vendo o pré-lançamento. Aí falei assim, pai, então, eu vou lá. Ah, fala com o Josias Teófilo, porque ele que está organizando. Eu tinha o WhatsApp do Josias, mandei. Oi, Josias, tudo bem? Então, dia tal é a pré-estreia aí em São Paulo. Eu tô indo. Tá bom, vou ver se eu tenho lugar para você. Falei, ô Josias, eu sou a filha do Olavo. Não, tá, vou ver. Eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte que ele mandou o WhatsApp e falou assim, pode vir, tem um lugar para você. Eu falei, legal. E meu marido fica no carro, né? Não, eu só tenho um lugar, tipo, só cabe você. Aí eu, muito fina e educada, como eu sempre sou, falei, tudo bem. Eu entro aí no cinema com uma metralhadora e abro espaço para mim e para o meu marido. Topa, calmelô. Mas nisso, eu mandei o print da conversa pro Olavo. E o Olavo, calma, Anjinho. Porque assim, o Olavo sempre soube quem eu sou. Eu tenho uma personalidade muito forte, gente. Eu sempre tive. Em alguns momentos eu tive que me calar, mas quando eu posso, eu falo. Falei, então, pai, resolve. Bom, não sei o que ele fez, mas dali a pouco, Josias, pode entrar com quem você quiser. Eu falei, tá bom, eu vou entrar com 20. Entenderam? De 2, eu e meu marido, eu quero 20 lugares. Não, calma, 20 eu não tenho. Eu falei, não tem? Certeza? Não, você entra com quantos você quiser. Meu marido não quis ir, mas foi eu e mais 2 amigos. Entramos, assistimos o filme. Tem foto, inclusive, no meu Facebook, eu nunca apaguei, até para registrar um momento, porque é o momento da minha virada, o momento da minha decisão de me calar ou falar. Então, tem uma foto lá minha com o Josias e o Matheus Basso, que é o produtor do filme. Eu tô linda, maravilhosa. É o momento daquela foto antes da ruptura. E muita gente, muito Olavete, usou aquela foto para falar, mas pera, aquele dia você estava lá, abraçadinha, tirando foto. Não estava abraçadinha. Gente, olha como eu consegui entrar no cinema. Ameaçando, entendeu? Não estava lá abraçadinha. Mas também não ia. Me pegaram no corredor. Não foi eu que pedi foto. Eu não peço foto, gente. Tá para contar para quem eu peço foto, né? Vem cá, tira foto comigo. Tá para contar. Gente, eu conto nos dedos e não dá 5, viu? Não dá 5. Bom, aí tô indo no corredor, eles vêm, vão tirar. Vamos. Eu não vou ser antipática. Tirei uma foto, sorrindo, mas saí do cinema falando assim, que palhaçada é essa? Cadê os palavrão do Olavo? Cadê o Olavo tratando os netos como lixo? Que é isso que ele sempre foi. É isso que ele sempre fez, gente. Aquela, sabe, rezando o Pai Nosso na mesa em inglês. Que vergonha! Encenação pura. Teatro. Agora, Pedro, eu também posso ser atriz. Eu já fiz teatro, tá? Na infância. Na infância eu fiz teatro. Eu fui dubladora. Eu fiz vários trabalhos na área. E eu saí do filme chocada.
Pelosi, a gente já pode entrar aí no assunto do inventário, tá? Porque o inventário não está aberto ainda. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da dor de cabeça que tá me dando conseguir. Esse povo não deixa rastro. Bandido não deixa rastro, né? É incrível. Bravo. Durante algum tempo, eu não pude falar muita coisa, porque eu tinha medo, porque eu não tinha estrutura psicológica, tá? Para falar, para enfrentar. Lá em 2017, quando eu comecei, gente, era assim, ó. Eu comecei final de 2017. Quando entrou 2018, eu não podia sair de casa. Eu saía de colete à prova de balas, com segurança armado, Minha nossa. monitoramento de câmera na minha rua, puseram fogo na minha casa, invadiram minha casa, ameaçaram meu filho. Mas isso daí foi por quê? Porque eu falava quem era o Olavo. Ah, tá. Você começou a sofrer perseguição por causa disso. Ah, tá. É bom deixar claro isso, né? Então você chegou a passar por alguma tentativa aí de assassinato, alguma coisa mais séria, de agressão? Não. Mas você recebia ameaça o quê? Até porque... Internet, telefone, como é que era? Por conta de todo o meu conhecimento, tanto na formação que eu tenho, né? Eu sou formada na área jurídica. Sim. Né? E essa experiência de ter estado 6 anos na Polícia Civil, eu me precavi. Eu me precavi. Quando eu vi que a coisa ia pegar, falei, opa, estão com medo de mim. E daí, qual foi a ideia? Uma ideia muito estratégica que deu muito certo. Ou eu me calo e sumo, que era o que eles queriam, me pondo medo, ou eu continuo e exponho tudo. Sim. E aí você continuou, né? E eu continuei. Sim. Eu continuei expondo tudo, virei um boom nessa internet lá em 2018, 2019. Ninguém me conhecia, eu passei a ser conhecida. Eu passei a ser entrevistadas por mídia renomadas. Meu, eu tinha, não sei, acho que meu Twitter é de 2018. Nem sei quando eu abri o Twitter. Vou ver até aqui. Ah, sim. Você chegou a sofrer represália de alguém famoso? Não, meu Twitter é de 2016. E sabe por quê? Vou contar. Lá em 2016, eu fazia cursinho para a OAB. E o pessoal do cursinho usava muito o Twitter. Vai pro Twitter, vai ver. A professora não sei o quê. E eu fazia Damásio, cursinho Damásio. E eu entrei no Twitter. Mas quando eu vi aquilo, era uma coisa tão louca. Eu não conseguia lidar, eu não conseguia ler, eu não entendia. Eu não tinha tempo também de entender como funcionava o Twitter. Sim. Eu tinha Facebook. E daí, assim, eu tinha essa conta no Twitter. Mas por conta da OAB, do cursinho e blá, blá, blá. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a sofrer represália de gente conhecida? Desses políticos mais conhecidos, de nome, não? Não posso falar que não, que sim. Porque, assim, toda represália que eu sofri foi de uma maneira muito subliminar e muito vigarista. Olha só, em 2015, eu perdi a única prima que eu tinha, que é por parte de mãe. A Silvia morreu em 3 dias de internação. Em 3 dias de internação da Silvia, a minha vida mudou, porque em 3 dias ela morreu, deixou um filho de 11 anos de idade, que o pai não está nem aí, a minha tia, irmã da minha mãe, a única irmã da minha mãe, surtou, porque a única filha, mulher dela, morreu. E veio tudo isso para mim. Caiu tudo isso, na minha casa. A Silvia morreu e, assim, o pessoal, como conta pro filho dela que ela morreu? Eu falei, eu conto. Porque ninguém queria contar. Eu contei junto com o apoio do meu único filho, porque a diferença de idade do meu sobrinho para o meu filho
é muito grande. E daí a gente fez todo um esquema para poder contar. Meu sobrinho saiu da sala da minha casa, porque ele estava comigo. Porque quando ela foi internada, ele veio ficar comigo. E eu fazendo todo aquele esquema assim, tua mãe tá bem, não sei o quê. A hora que me ligaram falando que a mãe dele morreu, e eu olhei para ele assim, eu não podia chorar. Eu tinha que estar lá inteira. Como eu ia falar para ele na madrugada que a mãe dele morreu? Isso em 2015. O Olavo não foi capaz. E a gente se falava por telefone, a gente não estava rompido ainda, nada. Me ligar e falar, ô filha, que pena que você perdeu a tua única prima. Não, porque o Olavo, ele sempre é o centro do mundo. Pouco importa os filhos, os netos, os amigos, os alunos. Ele fala. Meus netinhos, Mas quando... Tem uma postagem do Olavo muito bizarra, dele falando do Alan dos Santos, que o Alan dos Santos, nos últimos momentos do Olavo, o Alan estava lá, ajudando a cuidar dele. Né? E daí eu parei e pensei assim, jura que nos últimos momentos do Olavo, ele tinha o Alan dos Santos limpando a bunda dele? Será que chegava tanto? Chegava. Eu não sei vocês, mas assim, eu lido com doença há muitos anos. Sim. Muitos. Já passei por situações assim de amigas falarem assim, Elô, jura que você vai limpar a minha bosta? O meu vômito? E eu falar assim, jura que você acha que eu tenho nojo disso? Mas a questão aí não é tipo assim, não é você uma pessoa que trabalha, né, com saúde, é diferente, né? A gente tá falando Não, mas eu santos, trabalho né? com saúde, eu não sou enfermeira, não sou nada. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente tá falando do Alan dos Santos, né? Que, tipo assim, pelo que parece, é um cara que é tão... É um ser tão abjeto, não, né? O Olavo falou isso, Uhum. tipo assim, eu não mando no Alan. O Alan só meu amiguinho que veio aqui limpar minha bunda. Quando eu estava doente. Sim. Você acredita nisso? Pois é. E conta uma coisa, Luísa, ele, no final das contas, o diagnóstico foi Covid mesmo? Pedro, é assim, a legislação americana, é uma merda, viu? É assim, ó. Não, se teu parente, vou falar mãe, pai, nada. Se teu parente morre e eu quero ir lá pegar a certidão de nascimento, de óbito, eu pego, eu pago a taxa e pego. Não preciso falar para que eu quero, nem quem eu sou. Nos Estados Unidos não é assim. Tem uma legislação que diz o seguinte: na Virgínia, no estado da Virgínia, porque lá tem essa merda, né? Cada estado faz sua lei e, tipo, é lei, e o governo federal não interfere nisso. E daí, no estado da Virgínia, é o seguinte: sabe quem pega a certidão de óbito? Só parente de primeiro grau. Eu sou, mas eu tenho que ir lá. Bom, vou lá. Não. Quanto custa? Eu tenho visto americano, tá? Que expira agora em junho de 2023. Porque eu tirei em junho de 2013. Sim. Mas pera lá. Eu tive que contratar advogado americano, fazer tradução juramentada do monte de documento. E detalhe, o advogado chega lá, o órgão americano, eu quero mais isso. Ai, meu Deus. E cada vez que ele fala que quer, não tem como questionar. Eu tenho que traduzir. E cada vez que eu traduzo, 150, 200, 300 reais. Sim. E daí chega lá o documento e não serve. Agora, por que? Daí eu te questiono, e é uma questão que eu vou expor ao Itamaraty. Por que uma pessoa que mora no Brasil, que tem um parente que mora no exterior,
não tem essa ajuda do Itamaraty para conseguir esses documentos. Eu não consegui até hoje a certidão de óbito do Olavo. Eu consegui o quê? A declaração de morte americana. Sim. Essa declaração é um documento americano que eu tive que pagar uma tradutora juramentada para traduzir, para poder, com esse documento, abrir o inventário e pedir prazo para conseguir a certidão. Entendi. Então, assim... Só que, pera lá, vamos abrir outro parênteses. Olha o absurdo que chega... Eu sou bacharel em Direito e eu acho um absurdo umas coisas. O Jair Messias Bolsonaro decretou luto oficial, está publicado no Diário Oficial, a morte do Olavo. Sim. Jura que a justiça brasileira fala que eu tenho que provar que ele morreu para abrir um inventário? Ele morreu. Eu não posso abrir um inventário com luto oficial declarado por um presidente da República do Brasil? Ó loucura! Você entendeu? Entendi. Então, assim, mas não teve nenhum... Assim, ele não tem nenhum parente de primeiro grau que esteja nos Estados Unidos? Tem, morando mas perto ninguém quer dar. Meu... Mas ninguém eu pegou sou esse atestado? Todos os meus irmãos. Ah. E ninguém quer me dar. E por que não querem me dar esse documento? Porque deve ter lá, né? Coisa que tem herança? Não. Tem putaria. Tem malandragem. Uhum. Tem que pagar o Caetano. Eu não vou conseguir, abrindo o inventário do Olavo, pagar os 3 milhões que a família Carvalho, né? Porque o Olavo morreu. Então, hoje, né, é os descendentes. Então, eu falo que a família Carvalho deve para o Caetano. Não vou conseguir pagar. Até porque o Olavo não era tão rico assim quanto pintavam, né? Sim. Mas a questão não é dinheiro. Não é dinheiro. É honradinha e honra. De honrar. O Caetano é assim, não receber e decretar a falência do Olavo. Sim. O sistema judiciário é muito complexo, né? Aí você fala, mas falência é falência de empresa? Não. A pessoa física também pode falir. Uhum. Né? Então ele ficou devendo 3 milhões pro Caetano. Quase 3 milhões, né? Quase Acho 3 que milhões. nem sei mais hoje. Meu, sinceridade, é juro sobre juro, né? 3 milhões, uma chega a 4 milhões e eu vou adorar. Falou, né? Ele falou isso, né? Que se Bolsonaro, se ele descobrisse algum ato de corrupção do Bolsonaro... Não. Para. Porque essa foi minha briga. Diga. Você sabe que o meu nome foi aceito. Convocação do Alexandre Frota para ir depor na CPMI das fake news. Sim. Daí o Alexandre Frota me põe essa merda desse print. Enorme. De perfil fake. De perfil fake esse? Nossa! Olavo, assim, se falou isso, não falou publicamente. Aí vai o Frota e põe a plaquinha. Puta! Que pariu. Eu estava assistindo ao vivo. Eu tinha, na época, né, o WhatsApp do Frota e dos assessores e tudo. Eu dei um pulo da cama. Porque eu não tenho TV na sala, tá? Pode TV na sala, eu tenho na cama, no quarto. Eu dei um pulo na cama. Aí Frota, seu filho de uma puta. Você tem eu de fonte. Eu te falei. Tá com dúvida? Me pergunta. Eu acho que ele quis fazer. Esse perfil é fake. Entendi. Ele quis fazer uma pode ter sido criado pelo Olavo. Teria que provar, realmente. Pedro, é fake.
Ah, tá. Então, bom saber disso. Bom saber disso. É. Então, Não use, pelo amor de Deus. não vou usar. Eu não vou mentir, já usei, mas eu não sabia que era fake. Mas é bom saber, né? Não apague, pede desculpa porque fala. Heloísa de Carvalho diz que esse perfil é fake. Ok. Mas Um trauma menos que o Caetano também. Hã? Um trauma menos que o Caetano também, né? Pelo amor de Deus. Não, Olavo jamais chegaria perto do Caetano Veloso. Mas vamos entrar no detalhe aí. Quando houve o processo que o Caetano moveu contra o Olavo, né, que ele ganhou os 3 milhões, na verdade, os 3 milhões é multa, não é indenização, né? Acho que vocês nem sabem disso. A indenização pela fala do Olavo foi 64 mil, salvo engano, o Olavo pagou. E daí veio uma multa dizendo assim, retire as postagens sob pena de multa de tanto por dia. Essa multa a gente chama de astrente. Uhum. Né? E ela é cumulativa, e ela é juro sobre juro. É uma coisa, assim, que te fode se você não tira. Aí o Olavo, muito inteligente. Não, eu paguei a indenização, mas a multa eu não pago, porque o perfil que publicou não é meu. Uhum. Gente, vamos voltar 5 minutos antes. Logo no começo desse processo, hoje ele é segredo de justiça, tá? Mas sim, lá quando ele começou em 2018, eu acho que 2019, não era. E eu baixei ele todo. E eu comecei a ler. E quando eu cheguei no endereço do Olavo, eu falei, puta que pariu. O Olavo não mora mais nesse endereço. E elas vão mandar uma carta rogatória, que é um procedimento demorado, dispendioso, trabalhoso, para chegar na tua porta. Gente, mas não é na tua porta de Atibaia, vamos dizer, vai, de Atibaia, pega Atibaia e o ponto do mapa aí, Patrícia, numa linha reta, a linha mais longa. Não, porque a gente está no Brasil. Não, é Rio de Janeiro a Virgínia. É uma carta rogatória que tem todo um sistema de preparo demorado, trabalhoso. Nem vou falar que é custoso, porque para o Caetano, desculpa, querida, desculpa, mas demorado. E vai chegar lá e vai bater na porta e vai voltar, porque o cara não mora mais nesse endereço. E daí isso pode publicar, tá? Pode publicar, que é público e notório, tá no meu Facebook. Quando eu li isso, o endereço, e eu apavorei. Eu entrei em pânico. Puta, vai a rogatória e vai voltar. Porque o Olavo não mora mais lá. Ele mudou. Aí, como eu tinha um processo, eu tinha o telefone das advogadas, comecei a ligar. Oi, aqui é a Heloísa de Carvalho. Queria falar com a advogada. Deixa recado? Deixo. Pede para me ligar. Não, a doutora perguntou sobre o que se trata. Assunto do interesse dela. No começo, uns 4 dias, porque, assim, gente, eu ligava 2 vezes por dia. E, assim, no 4º dia, e a secretária ria. Ela achava que eu não era eu. Né? Tipo assim, puta, imagina que a Heloísa de Carvalho vai ligar aqui. No 6º dia. Eu tenho limite, tá? Eu sou estourada. No 6º dia, falei, olha, querida, é assim, você tem... me passa teu celular, teu WhatsApp, teu e-mail. Querida, você já tem tudo aí. Quer saber? Foda-se. É do interesse delas. Se elas querem falar comigo, legal. Se não querem, não é problema meu. Só que eu tenho uma informação relevante para o processo.
Ou me liga hoje ou não me liga mais, tá? Porque, assim, eu não sou disponível. Mentira, né? Eu atendo tudo que é telefone. Não! Uma coisa... Heloísa, meia hora. Toco meu celular, número... Como é que fala? Privado lá. Não mostra o número. Mas eu atendo. Ih, eu atendo tudo. Entendi. Alô? Oi, Lô. Oi. Ah, aqui é fulana. O que foi? Falei, então, quer o endereço correto? Que o que vocês estão pondo aí no processo, ele mudou. A rogatória vai bater na porta e voltar. Quer o correto? Não. Quer, eu mando. Manda por e-mail? Mando. Mandei por e-mail. A rogatória foi. E não sei se vocês sabem, tem uma coisa muito maravilhosa. Uma das poucas coisas que eu acho que eu gosto da justiça americana. Lá não existe, na questão de quando é estrangeiro a ser intimado, a pessoa do oficial de justiça. Lá quem te intima, sabe quem é? O xerife da tua região. Nossa. Bate a viatura de polícia. E detalhe, da intimação, não é assim, Patrícia, vim te intimar. Não, Patrícia, cabelos longos, olhos não sei o que, altura. Puta, tipo assim, não tem como falar que não era Patrícia. Aí, intimou o Olavo assim, no processo do Caetano. O Olavo ficou puto. Puto da vida. Eu que dei o endereço. Eu tenho essa honra, gente. Vocês estão entendendo que isso ninguém vai tirar de mim? Eu que dei o endereço correto para o Caetano processar o Olavo. Bom, passou um tempo, o Olavo me processou criminalmente aqui no Brasil, que a lei aqui é totalmente diferente. Mas daí eu resolvi processar o Olavo criminalmente aqui no Brasil e mandar a rogatória. Sim. E daí veio o relatório do xerife. Olhos azuis, não sei o quê. O xerife. Gente, aqui, carro de polícia no Brasil, na tua porta, ninguém liga. Mas lá é diferente. Apareceu o carro do xerife, que é a pessoa, aqui vamos dizer, do delegado de polícia na tua porta. Ah, não é legal, né? Aqui ninguém liga. Porque aqui, mas lá, o Olavo deve ter ficado. Bom, daí eu juntei a intimação, né, feita pelo delegado de polícia no processo do Caetano e a minha. Eu tenho esses prints. Gente, o que eu mais amo é ter a minha coleção de prints. Vocês não têm noção. Bom, mas daí foi. E hoje, conseguir essa certidão está sendo uma odisseia. Uma odisseia de tempo, de grana, de demanda. Mas, como eu disse, eu consegui essa declaração de óbito americana, que eu mandei fazer a tradução juramentada por uma tradutora juramentada aqui no Brasil, e é o que vai possibilitar abrir esse inventário e pedir prazo para anexar outros documentos. Entendi. Elô, então a gente vai ter que aguardar ainda mais um pouquinho para confirmar aí se foi Covid ou não. Pedro, na verdade, assim, Ah, pelo histórico de tudo que aconteceu, Covid não mata, né? O que mata é a complicação. sim, mas gerado pela Covid, né? Aham. Aí você pega uma pessoa que já tem... Comorbidade, bababá, babá. já tem comorbidade isso. Exatamente. Se ele não tivesse pego Covid, ele estava aí. Quer saber? Estava aí. A bosta estava aí. Em 2022,
Estava lá soltando fake news e ia ser uma desgraça, né, a questão eleitoral para a gente. Gente. Eu costumo dizer que o bolsonarismo começou a morrer junto com o Olavo. Sim. A partir do momento que ele partiu. Sim, não. Sim, não, Pedro. Sim, não. Enfraqueceu muito eles. Você Não, acha? sim, não digo que foi só isso, mas eu tô falando que começou, né? Eu achei que ali houve um enfraquecimento grande do O bolsonarismo. bolsonarismo e o olavismo vai muito além de rede social. Sim, sem dúvida. Quando eu abri o inventário, eu não posso ainda falar detalhes. Não, mas olha, sobre o inventário, vamos fazer o seguinte: quando tiver aberto, aí a gente grava um programa só sobre o inventário, tá? O que eu queria fazer agora é o seguinte... Se o juiz... Eu não quero pedir inventário em tese, tem segredo de justiça no Brasil. Mas deixa eu te falar. Eu não vou pedir. Deixa eu te falar, Luísa. Oi. É que a gente tá assim, a gente já tá num horário avançado do programa, né? Que a gente tem um programa curtinho. E eu queria poder abrir agora as perguntas das pessoas, né? Para você. Tá legal? Eu vou abrir aqui agora, só um minutinho. Eu tô vendo aqui. E vou dar uma filtrada também, porque tem umas perguntas bem babaca também, que eu acho que não tem cabimento a gente, sabe, ficar lendo qualquer coisa. Vamos só para as que a gente entende, né, que tenham alguma relevância. Vamos entrar aqui nas perguntas, então, da galera para você, tá? Tá. Maicaro, que ele tem duas perguntas, eu vou fazer as duas. E a primeira ele pergunta o seguinte: você acha que havia algum traço de amor no seu pai? Amor a alguém? Amor a si próprio? Amor só a si, né? O mundo do Olavo sempre girou em torno dele. Sim. Tanto que eu vou dar um exemplo que é absurdo, mas assim, quando você joga o endereço do Olavo lá no Google Maps, e você vê a foto aérea, a casa dele, que morava ele, a esposa e a mulher, é de um tamanho. E o escritório dele era maior que a casa dele. Nossa Senhora! Aí sim! O escritório dele. E daí você vê que é uma pessoa que é totalmente centralizadora, porque assim, a minha casa, aonde abriga a minha família, nunca vai ser menor do que o meu espaço de trabalho. Gente, eu trabalho num cantinho, mas a minha casa é o conforto da minha família, de quem eu amo. Ela tem que ser, não é que tem que ser grande, mas ela tem que ser maior. Sim. Acho que a minha resposta aí foi compreendida. Manda outra. Sim. A outra é a seguinte, é o mesmo rapaz, o Maicaro, ele mandou aqui. Você acha possível que teu pai fosse gay? Porque ele claramente tinha uma fixação anal. Não. Olavo, ele teve fases. Olavo gostava de uma putaria. Olavo gostava de mulher, gente. Isso não quer dizer... Quer dizer, né? O Iago fez uma cara agora. Putz, Olavo. Conta mais. Patrícia. Quer saber? Você completa a resposta depois que você lê meu livro, tá? Tem essa parte. Não, o Olavo não era gay. O Olavo teve muito amigo gay, participou de muita putaria, muito bacanal. Gente, e é isso que eu falava. E eu cheguei a falar várias vezes antes de brigar com ele. Às vezes a gente conversava. Eu conversava com ele. E às vezes quando ele vinha com essa postura de filósofo, cristão, tradicional, eu falava, pai, quando a gente morou em Ubatuba, todo mundo andava pelado. Eu tinha 5, 6 anos de idade.
Teus amigos andavam com pinto de fora duro. Que isso, gente? Cara, Meu Deus! eu tinha 5, 6 anos de idade e você não falava nada. Socorro! Hoje você virou esse moralista, jura? Pois é, que conservadorzão, hein? E não conto mais detalhes ainda, tá? Porque tem muito mais coisa. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Acima da Gabi Garcês. Que idade que você passou a ter a percepção de que discordava do seu pai e como foi esse processo? Gabi, acho que desde que eu nasci. Eu sempre fui muito diferente. Muito diferente. E o Olavo tanto sabia que eu era diferente que ele, assim, muitas vezes ele falava assim: eu faço o que você pede porque só para te calar, porque você insiste e você vai até o limite que não tem limite. Então vamos para a próxima. O Charles Pimenta, ele perguntou aqui, o Olavo de fato acreditava no que dizia ou ele era apenas mais um demagogo? Um déspota? Charles, isso eu falo no meu livro, né? Que assim, Olavo criou um personagem para ele e que ele acabou incorporando o personagem, infelizmente. Sim. Tá no meu livro, leia. Olha aí, compra o livro da Heloísa, tá? Tá na Amazon. A Patrícia acabou de comprar. Aí, ó. Fala aí, Pedro. Meu pai, o guru do Bolsonaro, é uma coparceria com o Henri Bugalho. Eu não sou escritora, eu só conto. E o Henri escreveu com ipsis literi todas as minhas palavras. E daí lá vai ter os comentários do Henri por questão política, filosófica, porque o Henri é uma pessoa culta, ele é um filósofo, ele é um professor, ele é um escritor. Eu não sou. Eu só sou uma personagem real desse momento que o Brasil, não posso falar que acabou, porque esse momento não acabou. A gente viu aí dia 8 de janeiro, esse momento não acabou. Mas eu só sou uma personagem de toda essa história. Então vamos aqui para o DVD Malk. Ele fez uma pergunta que eu acho que as outras respostas que você já deu já respondem bem isso aqui, né? Mas eu vou falar aqui para constar, né? Ele perguntou assim, o velho era maluco ou ele sabia que falava absurdos para enganar otários? Eu acho que você já explicou bem que ele sabia bem o que estava fazendo, né? Ele Exatamente. não acredita. Quando a gente fala, né? Eu já fiz várias postagens falando que o Olavo era um louco. É um louco na maneira figurativa, não na maneira científica de definição médica. Um louco na definição médica, ele é inimputável. Não é o caso do Olavo. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sempre soube. Está no livro. Olavo, quando foi embora do Brasil em 2005, tem uma foto, podem procurar aí uma foto na internet do aeroporto, tá eu e meus irmãos, não tá os 8, estamos em 6. Sim. Faltam 2 irmãos ali na foto, mas o Olavo me falava o seguinte, eu tô indo para nunca mais voltar. Eu odeio esse país. Agora, naquele momento, eu nem pensava nisso, nem estava nem aí com isso. Mas anos depois, e anos antes de brigar com o Olavo, porque o Olavo foi em 2005, e lá por 2010, falou assim, ele odeia o país que nasceu, os 8 filhos dele, o país que ele nasceu. Olavo, para quem não sabe, isso não está no livro. Olavo ele tem uma descendência aí uruguaia, e ele tentou tirar a cidadania uruguaia. Porque, assim, ele tentou, e a gente já fazia parte do Mercosul, né? Então, pouco importa se eu sou brasileira, uruguaia, né? Eu estou no Mercosul. Ele tentou tirar a cidadania uruguaia por parte de vó. Não conseguiu.
porque ele não conseguiu provar. E daí entra numa questão que talvez eu vá entrar no segundo livro, que é essa questão da minha bisavó uruguaia, que o Olavo falava que ela era judia. Sim. Mas eu, pelo histórico, né, e pelo tudo que eu vivi no dia a dia com a minha família, não. Eu acho que ela era descendente de alemães nazistas e que foi jogada no Uruguai, porque gente, vai longe essa história. Infelizmente, até hoje, e eu frequentei muito o Uruguai, numa época que eu nem estava aí para nada disso. Quando, né, eu frequentei o Uruguai, porque eu trabalhava com uma pessoa muito rica, né, que ia para o Uruguai toda semana jogar em cassino. E eu ia, porque eu era funcionária. Infelizmente, essa pessoa faleceu antes de eu brigar com o Olavo e ter essa oportunidade de estar lá no Uruguai e começar a investigar tudo isso. E detalhe, se essa pessoa estivesse viva e eu estivesse lá no Uruguai, ela iria patrocinar toda a busca para mim descobrir tudo o que eu queria, mesmo ela sendo uma pessoa de direita, malufista, preconceituosa, tudo mais ela iria, porque assim, foi uma relação de trabalho de quase 20 anos, né, que não se apaga por questão política. E Lu, a gente tem mais uma aqui, só mais uma para finalizar. O APW Neto, ele mandou aqui perguntando: seus outros irmãos eram como seu pai? Como é a sua relação com eles? Todos os meus irmãos são como o Olavo. Eles acreditam que o Olavo é um gênio. Infelizmente, a dependência psicológica, e daí a gente envolve, e por isso que quando eu surgi lá em 2017, falando da questão familiar, eu fui tão atacada. Problema de família é família. O político não está interligado. Se o teu pai não foi um pai, como ele pode ser o salvador da nação? Se você não é bom, e eu tenho uma frase, Pedro, é assim: se você não limpa a sua casa, como você quer apontar a sujeira na casa alheia? Isso é verdade. Que moral você tem? Verdade, Elô. É verdade. Tudo bem. Elô, então a gente já te agradece aí muito mesmo, tá? Você ter topado fazer esse programa com a gente. E a gente fica aguardando aí a abertura do inventário para a gente gravar o próximo. Tá legal? Pedro, você está travando para mim ou você tirou a câmera? Não, eu tô... Peraí, deixa eu ver. Isso aqui às vezes dá esse probleminha aqui. Não, todo programa alguém trava. Pronto, Tô agora... vendo. Agora deu. Agora deu. Bom, Mas tá é travando, mas valeu falar com vocês três, tá? Muito. A gente vai fazer o segundo episódio, que vai ser vocês não têm noção Isso é bom. do que vai ser a putaria desse inventário. Eu tô amando. As pessoas, meus amigos pessoais, falam assim: Elô, mas vai sobrar uma graninha para você? Jura que você acha que eu tô fazendo tudo isso por graninha? Gente, a gente dividiu, eu com minhas advogadas, tarefas. Porque é muita. Gente, são 9 herdeiros. São 30 e tantos livros, 2 filmes e mais, não sei o que vai ter aí. Muita coisa, hein? É muito documento. Não, detalhe. Tem que pegar RG de todo mundo, CPF de todo mundo. Eles não têm rastro, eles não deixam rastro. E daí a gente dividiu, né?
Os livros e patrimônio do guru ficou para as advogadas. Eu fiquei com a pior parte, né? Que é pegar os dados dos irmãos. Nossa. Agora, amigo. Gente, se não fosse amigo, eu nada seria, viu? Mas isso aí, todos nós. Não. Daí eu tenho um monte de amigo, né? Um monte. E um monte de amigo advogado. Entra lá no processo tal, pega os documentos. Pega. Gente, recebi essa semana do meu irmão, que tem as 3 mulheres muçulmanas, igual ao Olavo. Eu não tenho nada contra isso. Não é isso. É hipocrisia. Gente, você quer ter 10 mulheres e as 10 concordam de dividir um homem só. Problema delas. Entendeu? Quem sou eu? Quem sou eu para falar do pinto do outro? Gente, que eu não entendo. Agora, envolve criança, envolve putaria, sabe? Envolve violência doméstica, envolve crime. Não, daí para. Daí para, entendeu? Porque assim, eu tô no meu 4º marido, tá? Eu casei no cartório com o meu primeiro, que é o pai do meu filho, e com o Alfredo, que é o Martin Arribas. Os outros 2 foram união estável. 4 casamentos. 4. Eu tenho 53 anos, gente. Divide por... Não dá 10 anos por casamento. É assim, eu separava. Do meu primeiro, não, porque eu era muito nova. Mas do segundo, eu separei. No dia que eu separei, eu tava na balada, na putaria, e fui dormir no motel com um cara que eu não lembro o nome, a cara. Entendeu? Mas eu tava ali. Estava ali. Eu não magoei ninguém. Eu não feri ninguém. Entendeu? Sim. O meu filho não sabia de nada, porque eu não fui para minha casa. Elô, deixa eu só te falar uma coisa aqui rapidinho. É que eu marquei de entrar numa outra call, tá? Mas tá. eu trabalho 10 horas. Tipo assim, que eu achava até que a gente ia conseguir finalizar aqui antes, né? Mas eu acho que o nosso programa rendeu muito. Então, não, assim, eu falo muito. E de qualquer forma, eu preciso encerrar aqui, tá? E aí a gente fica aguardando aí pra gente gravar o próximo, tá bom, querida? Tá bom. Tá bom? Mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Você. Tá? De verdade. Vocês. Tá legal? Patrícia, lê o livro, me chama. Tem meu WhatsApp aí, o Pedro tem. Obrigado, beijo grande. Beijo enorme. Prazer, Heloísa. Prazer, um beijo. Bate.